mudança de MOS. Bom, a gente está aqui com Brasil, IDV, resultados de agosto. E aí, quando a gente clica, a gente tem os nossos resultados aqui de cada uma das etapas, mas o mais importante aqui para a gente hoje é Finished e Completed. Então, a gente tem 589 experiências finalizadas de IDV em agosto e 177 completed apenas. Uma coisa interessante em relação a isso é que os completed, eles sempre vão cair exatamente na mesma data do finished, independente de quando o EP preenche a checklist. O que isso significa? Significa que, por exemplo, agora em setembro, esses EPs eles ainda podem preencher a checklist e o completed deles vai cair em agosto. Então, a gente tem que continuar traqueando como que estão caindo os nossos resultados de completed aqui em relação a esses finisheds que a gente tem todos para converter. Beleza? E aí um outro ponto interessante é que ele é também uma ferramenta preditória, de certa forma, em relação aos nossos finisheds. Então, por exemplo, nesse momento, a gente tem aqui, se a gente colocar o mês de setembro inteiro da Exec no Brasil em IDV, a gente consegue ver que nós teremos 278 finished. Então, a gente não teve ainda todos esses finished. Essas experiências não terminaram todas ainda, porque a gente está no dia 1º, mas a gente já sabe todos os finished que a gente vai ter em setembro. Da mesma forma, se a gente colocar outubro, vai aparecer a quantidade de finished também. Por que isso? Porque o Expo ele já sabe em relação às experiências que você já realizou, que você está para realizar, os finished que você vai ter, o que é bastante interessante. E, por exemplo, como a gente não tem intercâmbios de menos de um mês, a gente já tem exatamente o máximo de finished que a gente pode ter nesse mês. A gente não vai ter mais finished que isso para converter em completed, porque não temos intercâmbios de um mês. Beleza? Então, assim, mais ou menos na metade do mês anterior, a gente já sabe quantos finisheds a gente vai ter no próximo mês.